Salve, salve, galera! Tá começando mais um 10 ou 2, eu sou o Diego Andrade e no meu lado tenho... Kelvin Santos, esse é o primeiro episódio do nosso podcast 10 ou 2 e a gente não poderia começar esse primeiro episódio de uma maneira diferente, uma maneira tão especial. A gente tá aqui com o Flávio Filho. Flavião, prazer ter você aqui com a gente, um prazer estar batendo essa resenha aqui contigo. Espero que possa ser uma resenha aí que a gente possa saber bastante coisa dos bastidores, enfim. Mas, cara, um prazerzaço ter você aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço aí vocês já de antemão e também já desejo sucesso e sorte para vocês no novo projeto. Muito obrigado. A gente sabe que está iniciando. E contem comigo aí para o que precisar ajudar também. Valeu, irmão. Valeu. A gente tá junto aí na caminhada. Valeu. Isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou falar agora como fã, né? Porque eu vou já declarar já no primeiro episódio, eu sou corintiano, né? E assim, o Flávio, ele só passou pelo marketing do Corinthians. Só isso. Tem Entendeu? pouca história, por aí, história, mas a gente começa por aí. Flávio, como é que foi esse começo pra você, né? Ali, você tava contando aqui nos bastidores, você era torcedor, né? Fez parte da torcida organizada. Mas como é que foi pra você entrar ali, primeiro dia? Falou, putz, tô contratado pelo Corinthians. E aí, como é que foi? Cara, na verdade, foi uma sensação de não acreditar no que estava acontecendo. É um sonho que muitas vezes a gente tem, passa a vida inteira e não realiza. Sim. Acho que a gente vive de sonhos, né? Todos nós vivemos de sonhos. E tem coisas que a gente vai realizar, claro, tá na nossa trajetória, acredito que está no nosso caminho, tá escrito para acontecer, e tem coisas que a gente vai sonhar e não vai alcançar. Sim. Né? É normal, isso do ser humano, qualquer um. Sim. Mas o importante é a gente sempre manter o pensamento positivo e correr atrás daquilo. Bom, minha trajetória, na verdade, voltar um pouquinho antes do Corinthians, fui fazer faculdade de propaganda e marketing. E, na verdade, comecei com administração, aí fui fazer estágio na área de administração. Cara, eu fazia, mas não sentia que não era aquilo. Uhum. E aí eu tive, na época, um chefe, eu estava estagiando na área de administração, que ele fazia muito endomarketing, né? Fazia o marketing dentro da empresa. Era uma coisa nova, estava começando ainda e tal. E aí aquilo me despertou muito o mercado do marketing. E eu falei, porra, eu vou... Pode falar palavrão? Desculpa. Pode, ficar à vontade. Então beleza. E aí ele falou... Eu falei para ele, fui consultar ele como estagiário. Eu falei, cara, o que você me indica? Eu estou fazendo aqui administração, mas eu não estou feliz. Pô, eu tive contato aqui com a área de marketing, eu acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí ele falou, porra, mas você já tá, sei lá, segundo ano de administração, termina, depois você se especializa numa área de marketing e tal. Eu falei, cara, tá. Aí continuei, arrastei mais 6 meses ali, mas eu... Viu que não era aquilo lá, né? Aí transferi para a área de propaganda e marketing, fiz tranquilo, né? Numa paulada, sem dúvida. Só que eu também tinha essa paixão pelo futebol, desde pequeno, como estava contando anteriormente para vocês, de pai, vô, falecido, etc. E aí, aquela coisa de tentar também ser atleta, cheguei a jogar fora do Brasil, mais novo, com 12, 13 anos. Ô, louco. Aí voltei, não deu certo. Enfim, tem uma caminhada aí no futebol já de pequeno. E eu falei, bom, começou a bater a idade, eu falei, bom, jogador profissional não vou ser. Não vai dar. Qual vai ser o plano B? Correr atrás do plano B. E o plano B eu queria justamente linkar o que eu tinha me encontrado, que era a propaganda e marketing, com o futebol. Legal. Né? E aí eu pesquisando tal, terminei a faculdade, falei, porra, achei um curso marketing esportivo. Fui dar uma olhada, tal, isso no ano de 2013. 10 anos, vai fazer 10 anos. E aí eu falei, pô, isso aqui que eu quero fazer, cara. Comecei, tal, aí fui fazer uma pós de marketing esportivo, fiz 1 ano e meio, terminou bem no período do meio do ano da Copa do Mundo, ali em 2014 aqui no Brasil. E uma correria, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na área de logística da Copa do Mundo também, em 2014. Legal. E tinha que entregar TCC de pós-graduação. Aquela correria, né? Cara, uma loucura, uma loucura. Mas foi também uma experiência muito legal na Copa do Mundo, porque apesar de não ser mais focado tanto na área de marketing, foi uma experiência de logística com algumas equipes que estavam vindo para São Paulo, ficar aqui, treinar nos CTs de alguns clubes paulistas, etc. Fazer logística para ir para um dia de jogo, tantas horas antes, etc. A FIFA é muito organizada com relação a isso, né? Uhum.
E foi uma experiência muito legal. Bom, terminou a Copa, resumindo, senão... eu fiz algumas outras coisas dentro do mercado da bola, sim, futebol falando, mas fiz também outras coisas em outras modalidades, vôlei, etc. Mas eu não estava muito feliz ainda principalmente por essa experiência na Copa. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa voltar ao futebol, porque é o que eu gosto. Tá. E eu falei, pô, eu vou tentar, sei lá, vou tentar o Corinthians. Todos meus amigos falam, cara, Corinthians? vai lá não desmerecendo, tá? Mas, pô, vai um time menor, não vou citar nome aqui, porque depois vão ficar enchendo meu saco. Mas, pô, vai num time menor, tenta bater lá no estádio tal, vai no clube tal, vai não sei o quê. Eu falei, como eu iniciei aqui pra vocês falando, cara, é um sonho. Então, né, vamos correr atrás do sonho. Fui lá, tal, comecei a conversar com algumas pessoas, inclusive algumas pessoas que eu tive contato na época da Copa. E aí eu lembro que nessa época teve um problema, inclusive o cara que foi meu chefe, que me contratou, ele teve um problema dentro do departamento de marketing, a menina que estava trabalhando, os conselheiros descobriram que ela era palmeirense. Putz, bela coisa, né? Não Só vou isso. citar nomes aqui, não vou ficar falando, só também para Torce dar pro uma Palmeiras e pincelada. trabalha no maior rival. Top. E ela, enfim... né, rede social, acabaram descobrindo e os caras ficaram buzinando na orelha dele pra mandar a menina embora. Só um adendo, Flavião. Isso já na parte do marketing. Isso. Aí eu tô começando a contar a história do... Sim. da Na parte introdução. do marketing, e aí depois você pode dar uma pincelada nisso. Na parte do marketing, também existe essa coisa de, opa, mesmo estando aqui no marketing, você sendo palmeirense, você não pode trabalhar no Corinthians porque é o maior rival. Sim. Tem esse estigma ainda? Tem, né? Tem, existe, principalmente em rivais, tá? A gente, claro, vai dar o exemplo aqui bastante do rival de São Paulo, mas eu conheço outros mercados, por exemplo, Sul, Minas, que também é inviável. Não tem como um Não dá, né? atleticano trabalhar no Cruzeiro, não tem como um cara que é colorado trabalhar no Grêmio, vice-versa. Né? Assim, tem, mas... esses clubes, depois a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, mas os clubes eles são muito tradicionais nesse sentido. Então, a maioria das pessoas que assumem um departamento, seja ele de marketing, jurídico, etc., ele quer focar realizar um bom trabalho, entregar um bom trabalho. Ele não quer encheção de saco, contratar o cara e o cara, pô, ele torce pro rival, e o cara vai lá, tem que mandar o cara embora. Ele não quer. Ele quer chegar com uma equipe dele, enfim. Fazer o trabalho. Acabou, né? Até porque clube associativo a gente sabe que tem um tempo. Se você passar, seu chefe sair do clube associativo e você continuar na próxima gestão, cara, excelente. Se não, é pegar o boné e tchau. Né? Se o seu chefe que te contratou gostar de você e ele continuar no mundo esportivo e você quiser... Você continua. Continua. Se não, né? Eu tive a oportunidade dentro do Cone de trabalhar em 2 gestões. Trabalhei 2 anos em uma e depois um ano e meio em outra. Enfim, são cenários totalmente diferentes. Sim. A gente está no mesmo clube, mas as pessoas que entram não tem nada a ver São com... propostas diferentes, né? Exatamente. Então, é muito doido isso, né? Então, essa rivalidade nos bastidores, ela existe também, tá? Caraca. Ainda. Tá. Por que eu falo ainda? Porque eu acho que a coisa de um tempo para cá, ela vem se profissionalizando muito. Sim. Né? Você começa a perceber pelos resultados que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, você pega uma final de Campeonato Paulista, nós estamos tendo Palmeiras e Água Santa. Sim. Né? O Ituano aí eliminou 2 grandes, também de novo. Falei que não ia citar nome, mas também não é desmerecendo. Mas a gente sabe que o peso da camisa é muito menor que esses grandes que a gente está citando. Ainda mais financeiramente falando também, né? Sim. Mas o financeiro, ele está deixando de ser um problema, porque esses clubes estão virando empresas. E aí, toda empresa, ela visa o lucro. Óbvio. E também não dá, aí é uma parte que eu particularmente sinto um pouco de falta, você ficar romantizando o clube que está virando empresa. Todo mundo fica lá levantando a bandeirinha, falando, associativo é um modelo ultrapassado, precisa virar empresa. Aí na hora que vira empresa, o goleiro que tem 25 anos de clube, mas já está com 40 anos, não vai ficar. A gente tem um modelo aí recente que aconteceu, eu falei que não ia citar nome de clube. Uma direta. Uma indireta direta. Aí o cara vai lá torcida, não, mas o cara trabalha, pô, ele tem história. Amigão, legal, boné. É resultado. Sim. Entendeu? Então você, de novo, acabou o romance.
É resultado, é resultado. Mas o resultado, independente da maneira que se gere, que se toca os clubes, pô, o Água Santa é um clube empresa. Não vou ficar levantando bandeira aqui como e por quê. O Palmeiras, dá uma cutucada indireta no rival, cara, já tem anos que é clube empresa. Só o palmeirense não aceita. Sim. A gente sabe quem tá lá manda. pra isso, Mesmo né? não tendo aquele rótulo de SAF, o Palmeiras virou uma SAF, hoje é um clube empresa. Lógico. Tá? Querendo ou não. Que também é muito bem gerido, muito Sim. bem administrado. Sim. É E só tá você dando pegar vários resultados. Exatamente. Você pega o América Mineiro, que tá na final com o Atlético Mineiro. Eliminou o próprio Cruzeiro. Cara, o América Mineiro faz anos que é clube empresa. Sim. Né? Aí você tem o Ituano que ganhou do Santos não sei quantos anos atrás na final. Aquele time, o Ituano já é clube empresa há muito tempo. Mas aquele time que ganhou do Santos naquela época... 2014. Você não tem mais jogador praticamente daquela época no Ituano, até porque já tem 9 anos, mas a maioria daquele elenco saiu para clube grande, saiu para fora, Sim. entendeu? Por quê? Porque os caras visam resultado. E o que dá resultado dentro do clube é base, é vender jogador. Porque, cara, sinceramente, tocar um clube de futebol não é fácil. É uma torneira ligada. A gente vê o exemplo aí do próprio Santos, que comprou 2 jogadores, né? Do Água Santa. Sim, 2 jogadores. Sim. Aí, os Tá caras pra contratar formaram... o terceiro, Então. o Luan Dias. Tá negociando ainda, mas parece que vai fechar essa contratação Aí também. você vê, vão lá, formam, né? Faz um campeonato sólido e vendem para poder ter resultado financeiro. Mas então... a gente tocando nesse ponto da SAF, eu acho que daqui uns anos vai ser um caminho sem volta para a maioria dos clubes brasileiros. Porque assim, pegando o exemplo do Santos, eu sou santista. Muitos santistas falam assim, o Rueda tem que sair, fora Rueda, mete um impeachment no Rueda. Só que o Rueda ele sai no final do ano, né? A gestão dele vai até o final de 2023. Depois do Rueda, quem vir depois do Rueda? Será que ele vai conseguir dar resultado no Santos? Porque mesmo o Rueda saindo, eu não vejo uma luz no fim do túnel pro Santos, né? Falando como clube em si. Então, eu não sei se realmente, se vier outro presidente, se continuar nesse modelo de gestão, nesse modelo de clube, as coisas vão acontecer. De repente, pro Santos, e aí até pegando o exemplo do próprio São Paulo, seja necessário uma SAF para conseguir tirar esses clubes do marasmo que eles estão. Né? Das dívidas, né, no caso? Muitas, por Também, sinal. Muitas. se for parar pra pensar. Eu acho que agora todos os clubes vão acabar aderindo a isso, né? Porque é a tendência isso, né? Na verdade, assim, eu tenho muito também aí, que eu mandei um pouco do histórico, eu tô fazendo isso faz 1 ano e pouco, tenho contato com alguns mercados aí fora que tem interesse em comprar clube no Brasil. Então, hoje, a gente, junto com uma parceria do escritório de advocacia que tem a área desportiva, o ano passado a gente correu atrás de clube, inclusive indo pessoalmente conversar com o presidente, etc, etc. Eu posso te falar sem medo. Os clubes hoje que não são empresas, até citei no caso do Palmeiras aí, no caso que já é um clube empresa, mas não assume, 98% dos clubes no Brasil estão à venda. Caracas, A gente 98. tem mapeado 77 clubes que a gente visitou no Brasil, entre diversos estados. Eles todos, inclusive clube grande de São Paulo, não assumem que estão à venda. 98% dos clubes. Sim. Isso é uma porcentagem muito alta. Bem alta. É uma porcentagem gigantesca. E é exatamente isso que a gente está falando. Sim. Para alguns clubes, inclusive os clubes grandes, a saída, né, desse marasmo vai ser virar uma SAF. 98%. Cara, muito grande. É muito. É uma porcentagem eu tenho altíssima. uma dúvida, assim, gigantesca. Porque a gente vê que, o Manchester City, né, que tá investiu no Bahia, investiu em outros clubes também. No Bolívar também. Então, cara, Jogou ontem, Palmeiras. pô, vale a pena pra eles investirem nesses times daqui? Assim, eu vou te explicar bem o que você perguntou sobre o Grupo City, né? Que é o Sim. que comprou o Bahia. O Grupo City, o primeiro clube que comprou no Brasil é o Bahia, né? Eles têm interesse em outros clubes, Tá. Inclusive de conversas bem avançadas. Eu te falo porque o Grupo City acaba sendo um concorrente do que eu faço hoje em dia. Entendi. Sim. Mas eu sou uma agulha, né? Os caras são gigantescos. O que acontece é o seguinte, muito simples de explicar. O Grupo City, ele tem uma análise de desempenho que Sim.
cada clube tem o seu, mas existe umas pessoas que elas são responsáveis por todas as análises de desempenho desses clubes que eles têm, são detentores. Eles fazem o mapeamento desse jogador, então eu dei o exemplo do Bahia. Esse jogador é brasileiro, tem tantos metros, peso, tem tendência para engordar, etc. Tem um monte de jogador de tendência para engordar, tá? Tem dono de clube aí que tá um balão, né? E ele foi jogador. Sim. Não precisa citar nomes, mas, né? Enfim, tá aí. Mas tudo bem, cara, se não tivesse 3 lesões no joelho, seria maior que muitos. Sim. Maior que o Pelé? Não sei se chegaria. Até porque são épocas diferentes. Mas acho que próximo. Próximo, né? Acho que próximo. Também, mas se bem que, se a gente for parar pra pensar, o que ele jogou mesmo no Corinthians, gordo do jeito que ele tava, porque ele voltou acima do peso total. Aí ele fez um planejamento muito assim, pesado pra retomar um pouco, tentar chegar próximo, não chegou enfim, atleta profissional. Só um adendo, Flavião. A gente tá falando do Ronaldo, tá, gente? A gente tá falando do Ronaldo, deixa logo explícito. E a gente, né, tá comentando aqui, será que ele seria maior que o Pelé? E pra você que fala que o Edmundo tinha que ser o melhor do mundo lá em 97, eu não sei se você vai partilhar da mesma opinião que eu. Gente, isso é folclore. O melhor Ronaldo de todos os tempos, da Inter, do Barcelona, foi o de 97. Então esquece essa história aí de que o Edmundo foi o melhor jogador do mundo em 97 jogando aqui no Brasil, tá? Aliás, quem é Edmundo, entendeu? Pô, quem é Edmundo? Edmundo foi um para. baita jogador, velho. Sei, Enfim, sei. mas... Não, vai lá, Flavião. Edmundo, eu gosto dele, eu já tive com ele pessoalmente. É um cara totalmente ao avesso do que falam, né? Do animal, etc. Claro, época diferente. O Neto também era um cara encrenqueiro. Até citei o Neto aqui, dei outro nome. Mas os dois são uns caras de coração imenso, cara. Ajuda muita gente, que a gente, né, não divulgam e tal. Então, assim, não tenho nada contra. A gente tá falando aqui de futebol. Sim, né? sim, isso é. Óbvio, claro. Teve uma história, inclusive, que vocês me lembraram, que eu assisti ontem. O Djalminha, ele foi em um podcast aí concorrente. E não vou citar nome, falei que tinha citado nome de clube, né? Vocês que estão falando aí do Ronaldo. E aí ele contou que ele, cara, foi um dia, começou cedo, tá, não sei o quê, aí chegou mais ou menos no final da noite, ele foi pra balada, ele, o Beckham, o Zidane, não sei se vocês viram isso. Se eu não me engano, é a festa do Ronaldo, que o Isso. Beckham chega. Isso. Putz, eu ouvi essa história. O Djalminha já tava meio alto, ele virou pro Zidane e falou, Zidane, deixa eu falar uma coisa. As verdades começam a sair, né? Quem cara joga fica bola corajoso, aqui é eu e você, cara. O Beckham só é bonito. O Ronaldo... Pode procurar aí, não tô falando besteira. Essa história ele contou. Realmente, ele falou isso aí. Ele falou. O Ronaldo faz gol. Qualquer um faz gol. É fácil. A gente jogando comigo e com você, qualquer um que botar lá na frente, ele vai fazer gol. O Ronaldo só faz gol. Cara, entendeu? Vamos ser sinceros. Então, assim, é aquilo que eu falo. Assim, todo clube, a gente acabou fugindo um pouco do tema de SAF. Claro que nesse caso do Real Madrid, brincadeira à parte, mas todo clube ele vai ter os seus carregadores de piano e vai ter os caras que vai se destacar. Sim. Isso é normal. Isso é normal. Empresa funciona assim, clube de futebol, time de futebol funciona assim. É normal. E esses caras não seriam nada sem esses carregadores de piano. Essa é a verdade. Nossa, Essa é a verdade. Você falou O muita coisa futebol, agora. às vezes, você dá muito mérito pro cara. É óbvio que é o momento maior de explosão do torcedor, do jogador, do familiar, etc. É o gol. Mas, cara, tem Vai cara muito ali mais que tá além. comendo grama muito mais que esses caras. E nós podemos citar alguns exemplos aqui de carregadores de piano que quando eles saem do clube, o clube dá uma desandada. E aí pra você ver como é importante, às vezes, uma peça que muita gente julga não ser tão boa assim pro funcionamento da engrenagem do time. Por exemplo, você citou o Real Madrid. Quando o Makelele sai do Real Madrid e vai pro Chelsea,
o Real Madrid dos Galácticos desanda. Não consegue ganhar mais nada, né? Em âmbito internacional, Champions League, enfim. Esse é um dos exemplos que a gente tem, fora tantos outros. Aqui no Santos mesmo, de 2011, tinha um Adriano Pagode, que muita gente não gostava dele. Mas se ele não carregasse o piano, Neymar não ia conseguir jogar. O Ganso não ia conseguir jogar. Então, são exemplos que a gente não vai muito longe. Agora, Corinthians com o Renato Augusto, pô. Ah, mas o Renato Augusto não é um carregador Não, mas, de mas, piano, mas, né? não, O mas Renato vamos Augusto concordar que... toca o piano que carrega pra ele. Então, mas aí... Cracaço, Ele carrega, Ele Faz vai tudo, fazendo faz tudo. tudo, Então, cracaço. assim... Mas é muito louco isso, né? Porque a galera foca sempre em 1, 2 dentro do clube. Ah, mas é porque faz gol. Cara, mas são 11 jogadores, né? Não é só um. Cara, né? se você for pensar, claro, tirando agora que o futebol tá mudando um pouco, porque existe o planejamento, etc. Você pega de 2013, talvez, foi a última, assim, o Atlético Mineiro que ganhou a primeira Libertadores, tudo bem. Ronaldinho Gaúcho enfiou na cabeça que ele não tinha esse título, o Atlético não Foi tinha buscar. esse título, e se montou um projeto que ele quis e, né? Corinthians de 2012. Cara, a gente não tem nomes assim que você fale, porra, eram os caras... Cracaço. Você tem vários caras que se juntaram ali por uma coisa. Claro que o do Corinthians foi um êxito, porque no mesmo ano vai e conquista o Mundial em cima Sim. do Chelsea. Sim. Mas se você... Cara, eu olhava assim e falava, como é que esse time ganhou esse Mundial, cara? Você pegava o time do Chelsea, aí você... Tá, beleza, com a confiança, e ainda levou o Paulo Guerreiro pro Mundial, que acabou encaixando ali como luva Sim. naquele grupo Sim. que já estava montado, que faz os 2 gols, tanto da Sim. semifinal como da final. Mas, cara, não era um... Né? puta O Sheik era um clube. cara que era desacreditado quando ele chegou no Corinthians. Vira no Fluminense depois que cantou a música do bonde sem freio lá no ônibus Então, do Fluminense. O cara eu louco. posso falar muito bem do Emerson, porque é um outro projeto que eu tive com ele, depois a gente pode até falar um pouco. Sim. Mas, cara, ele era um cara que chegou lá, quem... Você pode perguntar, eu não tô, né? Como eu falei, eu tive trabalhando com ele lado a lado. Ele é muito grato ao Tite. Ele é muito grato ao Sim. Tite. Ele fala, cara, o Tite mudou a minha vida. Como pessoa, como profissional, como pai, Caracas. que ele já era pai, Sim. né? Ele fala, eu devo tudo hoje o que eu tenho. Isso, gente, essa conversa eu tive com ele em 2020, começo de janeiro de 2020. Sim. 3 anos. Ele falou pra mim, cara, eu sou muito grato a minha vida ao Tite. Ele me resgatou. Ele foi um Caracas. cara que me puxou e falou, meu, você tem potencial, você é um puta cara. E, cara, eu imagino exatamente o Tite falando assim com ele, nessa tranquilidade, nessa calma. Porque o Tite era um cara que ele tá conversando aqui com você e ele tá nesse tom de voz, tranquilo e tal. Sereno. Porque te puxou de canto, etc, e deu o recado. Quando ele tá dentro de um vestiário, ele é um cara que ele começa falando assim, e daqui a pouco ele vai aumentando o tom de voz e não sei o que, ele tá dentro da sua cara. Na orelha, porque você pode, porque você, e não sei o que. É muito motivacional. Sim. Cara, voltando um pouco a essa questão do elenco, eu acho que muito do mérito do Corinthians ter ganhado a Libertadores e o Mundial, eu acho que tem o dedo do Tite. Acho não, eu tenho Óbvio, certeza é absoluta claro. que o motivacional desse cara fez muito jogador ali acreditar que era muito mais. Ou que pôde chegar aonde, Sim. né, como futebol. Então, assim, de novo, eu acho que é o conjunto, né? A gente tem elencos aí que, porra, foi campeão da Libertadores, e não era tudo isso, mas você tem caras, né? Realmente, o Renato Gaúcho, por exemplo, é um cara que motiva demais, né? Enfim. Aí também tem todo o mérito e história pelo Grêmio, que também encaixa, Sim, etc, sim. etc. Mas aí foi para outros clubes, não deu certo. Mas é um cara também... É difícil, né? Você ser um pouco transparente no futebol. Acho que na vida toda... Renato Gaúcho é um cara que o futebol... Ele fala... Pode procurar aí também, que não é segredo para ninguém. O futebol hoje tá mudando, né? Sim. Mas na época que ele falou isso, eu concordava 150% com ele. É um antro que emprega mais antiprofissional no mundo. E se não souber lidar... Né?
Entendeu? Por isso que eu acho que um técnico, além de, obviamente, entender de tática, técnica dos jogadores, saber o elenco que ele tem na mão, ele precisa ser um gestor de pessoas, né? Com certeza. Você falando que o Tite teve uma importância nesses títulos, nessa fase vitoriosa do Corinthians, e até depois, né? Que ele volta em 2015, faz o Corinthians jogar uma bola redondíssima. E tem uma história do Douglas, que o Douglas conta que o Douglas era titular no Mundial de Clubes, e aí o Tite pede pro cara, ele chama ele fala, ó, não vou que ele vai me sacar do time, mano. Não vou que ele vai me sacar do time. E eles têm essa conversa, e o Douglas fala que quando eles terminam essa conversa, os dois estão chorando, ele abraça o Tite e fala, Tite, o que você quiser, velho, você pode pedir pra mim que eu faço. E aí então ele coloca o Jorge Henrique, dá um nó no Chelsea, enfim, e aí o restante da história a gente já sabe qual que é. Mas o treinador tem que ter essa importância, né? Ele tem que ser um ótimo gestor de pessoas também. Sim. E aí, seguindo essa sua linha de não citar nomes de treinadores, teve um que passou no Corinthians aí recentemente, que não era muito bom de grupo, mas enfim, só. Não, agora, mas agora o Pepino tá lá no Rio. Deixa lá no Rio, deixa lá. Fica lá. É claro, a gente tem a história recente, que é um cara que não é agregador, não é um gestor de pessoas, mas o Corinthians já teve muito treinador, que o cara... É até chato falar isso, porque e é polêmico, né? Falei que... Aliás, a gente gosta de polêmica, né? Então, estamos né, aqui não pra tem isso. problema nenhum. Fogo no parquinho. Eu falei que zumba. eu não ia, né? Não ia ficar sambando, eu ia falar mesmo e tal. Fica à vontade, Então, o microfone assim, é seu. o ambiente do futebol, como eu falei, você tem profissionais, você tem Sim. cara que não é tão profissional, etc, e faz parte. Mas teve treinador dentro do clube que ele não ia treinar, cara. Ele não aparecia dentro do CT. Ele era treinador do Corinthians ganhando um salário aí de $500 mil por mês. Ô, louco. Isso é pesado. Demais, É demais. pesado. O cara, ele não saía, ou ele tava dentro do alojamento ali e tal, academia, etc. Ele não ia pro campo. Não precisa nem citar o nome, só o ano que ele trabalhou no Corinthians. E aí vocês matam fácil. Entendi. Então, assim, é difícil, né? A gente tá falando de um clube com todo, Sim. né, de novo, com todo o respeito aos outros, mas a gente tá falando de um clube É o gigantesco. Corinthians, né? Sim. É o Corinthians. E eu também já sei de histórias de treinadores, não esse, que também tinham a mesma postura, mandava auxiliar, mandava não sei o quê. O cara não tá no dia a dia. Como é que ele quer, a gente tá falando de gestão de pessoa, como é que ele quer ter o grupo se o cara não vai Não pra campo? aparece. Sim. É obrigação dele, né? Tá Como ali, técnico, ele tem que entendeu? estar ali todos os dias. Sim. Todos os dias. Aí você vai me falar, não, mas o cara tem confiança enfim, nas pessoas que ele escolheu, nos auxiliares, etc. Beleza, não tem problema nenhum, mas cara... Mas ele é o técnico, ele tem que estar lá. É a mesma mínimo coisa ele tem que fazer. você chegar e falar assim, não, eu vou designar isso aqui pra outra pessoa fazer, né? Tá Uma tudo função certo, que é eu vou- tua. que é tua, entendeu? função que é sua. Mas O cara me chama Entendeu? e fala, Só não, que fala é com fulano. Eu consigo resolver, mas não quero, entendeu? Tipo... não é assim. Então, é difícil, cara. Mas, de novo, isso vem mudando. A gente não vai escutar histórias como essa hoje em dia. Né? Isso tem anos atrás. Eu vou aproveitar esse gancho que você falou que o futebol tá mudando e eu vou te fazer uma pergunta que, assim, eu ouvi já de muitos comentaristas aí. Você acha que hoje, na sua visão, você trabalhou no Corinthians e tudo mais, você hoje trabalha com futebol, você acha que nenhum clube brasileiro mais ganha mundial? E eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. Já tá difícil, né? É só você pegar. A gente vai para a 11ª edição depois de 2012, o último campeão, e eu tô falando não brasileiro, eu tô falando aqui da América do Sul. O último campeão é o Corinthians. Ninguém mais conseguiu levar. Então, assim, vai ficando mais difícil. Porque ao mesmo tempo que a gente tá se profissionalizando, os caras lá já se profissionalizaram. Há muito tempo. A gente Anos-luz. Hoje a gente brasileiro, né, tá falando que a gente é pentacampeão. Beleza, é o discurso que a gente tem. Pega aí, 20 e tantos anos de Copa do Mundo, o que a gente tem levado? É a mesma situação do clube empresa que tá chegando pra final. Sim. E tá fazendo final com um clube grande. Mas o clube grande também tá na final porque é empresa. É a mesma situação. O cara, as seleções lá estão levando o brasileiro daqui pra treinar as seleções, Sim. o auxiliar técnico daqui, não sei o que, blá, 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 blá. Os caras estão aprendendo a ter gingado, que era uma coisa que só tinha aqui diferente no Brasil. O cara tá lá desde a categoria sub-10 ensinando pro cara, não, rebola. O brasileiro Os caras joga da cintura assim, dura, né? vai treinar na Era praia, cintura dura. treina na areia, vai fazer não sei o quê, vai não sei o que. É uma cópia, cara.
E a gente vê, nas últimas 2 Copas do Mundo, a gente caiu para seleções que... Né? Sem nenhuma tradição, né? Então, é isso. O futebol aumentou muito a velocidade. O jogador antigamente corria 6, 7 quilômetros. Os caras falam, nossa, porra. Caramba. Hoje tá correndo 13, Que distância. 15. Se for, a gente pega os números do Messi, Cristiano Ronaldo aí, meu... Pô... Mas eu concordo contigo nessa parte de que o futebol brasileiro, ele parou no tempo. Claro. Se escorou muito nessa questão de, não, peraí, eu sou o pentacampeão, porque eu sou o pentacampeão, você tem que vir aprender comigo. Enquanto a gente estava tendo esses discursos, muita seleção grande se preparava. Tem até o exemplo da Alemanha, que a Alemanha, depois que, se eu não me engano, na Euro de 2000, ela toma uma taca, se eu não me engano, não sei se é pra França ou pra Portugal, a Itália, que chega na final, enfim. E os caras ali, eles começaram um projeto. Falaram, ó, a gente vai mudar tudo a partir da categoria de base, lá de baixo. Então veio essa mudança vindo lá de baixo e os caras foram conquistando resultados significativos nas Copas seguintes. 2006, semifinal. 2010, semifinal. E eles se programaram para serem campeões em 2014. E a maioria desses jogadores que foram campeões em 2014 passaram por aquele projeto de base que teve a Federação Alemã. Então essa preparação dessas seleções, a gente vê e fala hoje, mas não é de hoje. É de muito tempo. Coisa Sim. que o Brasil não tem. Sim. Se parar pra pensar, né, meu? É loucura isso, né? A gente olha a nossa seleção e aí a gente se remete muito ao passado. Pelé, né? A última Copa que a gente ganhou foi 2002. Pô, e aí? Depois, não surgiu mais ninguém pra poder fazer esse meio de campo e a gente conseguiu o Hexa, que a gente sonha tanto? É sacanagem isso, né, meu? E 2014, que você citou aí da Alemanha, que a gente tá falando aí agora, quase 9 anos atrás. Sim. Você também já viu uma preparação da Argentina para chegar Sim. 8 anos depois e levar, porque a final foi com a Argentina. Mas também um trabalho silencioso, quieto. Eu acho que a Alemanha, além de se preparar muito dentro de campo, ela se preparou também fora de campo. Sim. O que eles fizeram aqui no Brasil foi uma aula, né? Primeiro que eles escolheram muito bem um lugar para ficar como concentração isolado. Foi na Bahia, né? Um resort, Isso. etc. Depois, o cara que veio aqui, que era o responsável pela delegação, etc., foi ver o gramado. Não, essa grama não tá boa, vamos colocar grama assim, assim, assado. Depois, os caras lá na Bahia fizeram N trabalhos voluntários, porque sabia que a região era uma região mais carente do Brasil, etc, etc. Deixaram chuteira, deixaram não sei o quê, deixaram material esportivo, deixaram dinheiro, deixaram... Então, assim, o extracampo também... Conta muito, né? Hoje a gente está tendo essa visão. Na época, foi notícia no mundo inteiro. Olha que exemplo. A gente... você pega o Japão, os caras recolhem lixo em toda a Copa que eles estão na arquibancada. Verdade. E os caras ficam passando no mundo inteiro. Cara, na real, a gente não tem que ficar abismado com isso. Isso tinha que ser comum. Sim. Né? Agora, a gente sai do estádio hoje, quando termina um jogo... É quebra-pau, briga. A gente achou, na teoria a gente achou que 2014 ia ficar uma aula porque as novas arenas, etc. Ficou nada. Cara, entendeu? Não, outra coisa que aqui acontece em São Paulo, que eu sou totalmente contra. Começou com os 10% de visitante, hoje em dia não tem mais. Agora é torcida única. Torcida única. Nós temos um exemplo agora. O Corinthians foi jogar em Diadema contra o Água Santa, a Mancha fez emboscada pro Corinthians voltando no Ipiranga. Foi. Qual que é a lógica era Corinthians e Palmeiras? Não. O Palmeiras tinha jogado 7 horas da noite. Os caras, se quiser, já estavam na casa deles. Eles esperaram A pra fazer emboscada. A torcida do emboscada. Corinthians que saíram quase meia-noite. Até entrar no ônibus, não sei o quê, bababá. Os caras foram passar lá 1h30 da manhã. Os caras esperando. Aí o cara fica esperando pra brigar e a gente acha que a solução, que o Ministério Público, etc. A gente tem que pegar e... Não, é só um manda. Não, não é bem assim. Então. Me explica. Um dia que você botar um cara aqui do meu lado e falar, realmente tatear e te mostrar um discurso mínimo palpável de você não ter torcida distante, porque você acaba com o futebol. Eu sou da época que eu dividi o Morumbi meio a meio. Entendeu? Eu vi Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras no Morumbi, tremia. 100 mil pessoas. Entendeu? E a galera lá vibrando, porque, E o quebra-pau saía
antes, durante, depois. E, cara, beleza. Assim, não é, lógico. Mas a gente tem mania também de ficar querendo copiar muito Europa, muito mercado de fora com esse negócio de torcida. Cara, os caras têm os 10% deles lá e eles quebram um pau na rua antes do jogo. Entendeu? Só que a gente não vê isso, mas acontece. Sim. Nós não Direto. vemos, mas acontece. Direto. E aí um discurso que eu discordo completamente, né, das autoridades, enfim, é de que não pode torcida única, duas torcidas, porque as duas torcidas, por exemplo, elas vão levar o material para fazer um som, vão levar bandeira, vão levar mastro de bandeira, vão levar haste de bandeira. E eles podem brigar com isso. Isso pode acabar se tornando uma arma pra eles se enfrentarem. Mas o cara não tem mão, o cara não dá pra sair no soco, o cara não tem perna pra chutar o outro. Então, Não, assim... e outra, vamos concordar que, assim, qualquer arena que você for frequentar hoje, e aí o Flávio pode falar bem sobre isso. Cara, a revista é bem superficial. Não tem esse negócio de, não, se o cara entrar com alguma coisa escondidinha, acabou, velho. Ele vai brigar lá dentro, ele vai brigar lá fora, ele vai brigar de qualquer jeito. Então, assim, a solução não é a torcida única. E é engraçado que é só no estado de São Paulo, né? Não é... Você não vê em outro lugar, você não vê isso. É só no estado de São Paulo. E aqui também fica restrito exclusivamente a bebida alcoólica. Então... Aí você chega em Minas Gerais como visitante, porque lá não tem o problema do visitante, que é liberado, etc. Acontece o mesmo quebra-pau. Mas a bebida... Cara... As mesmas coisas. Eu sou a favor assim. Existe a bebida dentro do estádio, você vai botar o copo a 15, 20 reais. Fala, você tá louco, futebol é do povo. Cara, se você futebol é do povo, né? Se você tá com problema de colocar um valor, já que tem esse problema aqui em São Paulo, que se coloque caro, certo? Vai beber quem quer. A coisa que se acontece hoje de beber ao redor e entrar em cima do jogo, 15 minutos de atraso, etc, etc, vai continuar acontecendo. Sim. Mas o cara, ele vai ter o livre-arbítrio, se ele quiser, ele vai consumir. Ele vai pagar o preço. Sim. Talvez ele não vai encher a cara lá como lá fora, porque lá fora custa 11, 12. Bem mais barato. E o copo vai custar 15, 20. Sim. Mas se ele quiser, vai ter. Vamos colocar aí, o torcedor de bem, ele vai ter esse direito. Agora, o cara, ele tem que ir pra fora do estado. Eu tenho um amigo que não é levantando bandeira sempre do Corinthians, mas como outros também, tem amigo palmeirense, santista, etc. Sim. Os caras falam, o tesão hoje em dia é assistir jogo do meu time fora. Eu não tenho vontade de ir no estádio, cara. Eu conheço um corintiano que ele nunca foi na arena. Ô, louco. Depois que foi construída a arena, cara, a maioria dos jogos do Corinthians no Pacaembu ele tem. Do Corinthians na arena ele não vai. Ele não admite. É o cara que levanta o futebol moderno, ou é contra o futebol moderno, levanta o futebol raiz, não sei o quê. Ele fala, cara, romantizar, acabaram com o futebol. Então, o meu tesão é em jogo fora, principalmente na Argentina. Você tem a Bombonera, agora o estado do River foi reformado, mas também não tá aquela coisa de arena, aproximou. Raiz. Então, assim, o cara, ele não vai, cara. Ele não vai. Eu vou se eu quiser, sabe? Já é mais velho, 50 anos, pai de família. Não é um cara que tá indo pro estádio pra brigar. Mas é o cara que jogo. Mas ele quer ter escolha de chegar lá, ir no bar, tomar cerveja. Sim. Entendeu? Vai no Rio Grande do Sul, vai em Minas, ou em BH... vai no Rio de Janeiro, o cara ele tem opção. Entendeu? Aí chega aqui na área, não. São Paulo, porra. Entendeu? Tá chato. Tá. Tem dirigente aí de futebol que fala, que eu não vou ficar levantando bandeira como falando em nome, que fala que o futebol tá chato. Nessa parte eu concordo com ele. Tá chato. Outra coisa, ficar pegando no pé do Neymar. Porque o Neymar, é o melhor cara que nós temos, fica enchendo o saco do moleque, meu. Deixa, sabe? Não é mais moleque, né? Não, mas, moleque não, mas, acho que as atitudes acabam se tornando de moleque, né? Mas isso é extra-campo e aí, é extra-campo, meu negócio dele é aqui, ó. Nós vamos sair aqui, vai terminar a gravação. Nós vamos encher o rabo de droga, nós vamos tomar cerveja, nós vamos... Foda-se. Aí... Foda-se. O profissional aqui nós não estamos sendo? Sim. Porra, vocês estão gravando podcast, eu tô aqui comentando, vocês vão trazer outros convidados, se Deus quiser, o negócio vai ser um sucesso, etc, etc. E aí? Aí eu saí daqui, então, mas o cara, ele veio aqui, gravou, falou, não sei o que, tal. Mas o Flávio aqui fora é um filho da puta arrombado. O cara saiu daqui e já abriu, foda-se. Foda-se. O cara é solteiro. Sim. O cara ganha milhões. Desculpa, cara. Eu falo pra amigo meu, se eu ganhasse o salário dele, eu não tava mais vivo. Essa é a verdade, meu. Porra! Tá com um mês, eu não sei se eu estaria aqui, meu. Aí verdade. fica, vai chupar.
prego. Ô, Flávio, mas o que você acha que se deve a essa perseguição ao Neymar? Porque, assim, óbvio, concordo com você, ele é o melhor prospecto que a gente teve de 2010 pra cá, o melhor jogador, quiçá, desse século, que se a gente puxar de 2000 pra cá, é o melhor jogador brasileiro do século. Mas o que você acha que se atribui a essa perseguição? Os comentaristas enchendo o saco do cara porque ele vai jogar pôquer, e enche o saco do cara na Copa, enche o saco do cara Aliás, depois, vai pro jogo, não se vai pro você não jogo, sabe mas jogar vai ter pôquer, encheção de saco. Pede pro Neymar te ensinar, meu. Vai ter encheção Vai encher o de saco de ouro, vai saco. lamber sabão, meu. E, Pelo assim, amor de Deus. são pessoas, cara chato, velho. são pessoas que, se você olhar assim, óbvio que ela pode ter a opinião dela, independente do assunto, Sim. só que não são um exemplo muito bom, né? Pra ficar puxando o pé do Neymar, ficar enchendo o saco do cara. A gente sabe que a gente tá falando aqui. É hipocrisia, né? Sim. Então, assim... Aí você vai me falar, não, mas o cara agora... Porra, o Neymar de novo. A gente fala moleque no bom sentido da palavra, não é ofendendo. Mas o cara já tem o dobro de idade dele. Sim. Já passou por tudo isso, já viveu tudo isso. Aí agora que ele fez, não sei o que, blá, blá, blá. E na época dele? Pra mim, cara, sinceramente... Tirando alguns atletas, e não vou falar que é o caso desse cara, tá? Sim. Mas eu conheço muito atleta da época de 90, etc. Aquela época raiz. Exatamente. Época boa. Só que não se ganhava dinheiro. E jogava por amor, né? Aí é que começa a divisão hoje em dia desses caras. Sim. Ainda tá por aí, do ex-atleta, do cara que tá ainda jogando mais pelo Master do clube, etc. E hoje em dia se ganha dinheiro. O futebol também Muito mudou. dinheiro. E vai Muito mudar dinheiro. mais. Se a gente pega o exemplo, por exemplo, do futebol americano, do basquete, vai ver quantos caras estão ganhando de salário hoje em dia. Porra. E tem cara É enchendo o exorbitante, saco né? aqui. Que o cara tá ganhando 500, 600 mil. Eu não sou a favor, tá? Eu acho que é muito dinheiro pra você jogar Sim. bola. Sim. Com todo respeito aos caras, né? De novo, conheço um monte de gente aí que tem esse salário e ganha até mais. Mas é uma coisa absurda, cara. Para a segurança do cara, pro estilo de vida que o brasileiro tem. Porra, a gente é um povo sofredor, Sim. batalhador, etc. Sim. Não tô desmerecendo a história do cara. Ele também, né? A maioria dos jogadores de futebol Lógico. passou por muita dificuldade. Perdeu a infância, a adolescência, aquele período de descobrimento e tal, porque o cara tava enfiado embaixo de arquibancada, concentrado para outro dia ter que viajar às 6 horas da manhã para Treinar. chegar lá na puta que pariu para jogar, entendeu? Já cansado, sem comer direito, porque Sim. a gente sabe como é que funciona as bases dos clubes. E aí? Mas assim, é muito exorbitante. E quando vem aquele dinheiro todo, fala, pô, peraí. Você meu, não tem pô, uma estrutura. Você não tem... às vezes não é culpa do jogador, de novo. E também não vou ficar babando ovo e defendendo o cara. Eu acho que a estrutura ela é errada. Entende? Tá. Você começa... Eu dei o exemplo da NBA, do futebol americano. Porra, os caras têm que estudar, cara. O cara tem que ter faculdade. Pra ele entrar na NBA, ele tem que ter passado por um time de faculdade. High ter school, passado... né? Sim. Porra, entendeu? Aí vou ter 100% de bolsa. Tá bom, mas você vai estudar e se não for bom... uma coisa anda junto com a outra. As duas coisas estão atreladas, né? Você entendeu? Aí o cara chega lá... Pô, você pega um Kobe Bryant da vida, velho. Né? Pô, você pega o LeBron James. O que esses caras ontem, guardaram por sinal, de dinheiro? Michael Jordan, hoje com um contrato gigante com a Nike. Entendeu? São poucos que chegam lá? São, mas a maioria dos colegas que jogaram com eles estão bem de vida também. Sim. Tem muito cara hoje em dia que joga com o cara que é os carregadores de piano, voltando um pouco. Sim. O cara daqui 10 anos não tem mais nada. É. Tem um monte de jogador aí que foi ajudado pelo Neto, pelo Edmundo, e poderia citar Mas porque ele. não soube administrar o que ganhou ou porque na época em que eles jogavam, eles ganhavam pouco? Não, eu acho que as duas coisas. Mas, como a gente está falando aqui, falamos de SAF, a gestão dos clubes que também estão vindo e evoluindo, eu acho que também tem que se dar um pouco de atenção para esses atletas que estão vindo, estão surgindo e estão evoluindo. Claro. Mas não só dentro de campo. O cara ele tem que ter acompanhamento também. O que ele vai fazer? O que ele vai investir? Onde ele vai botar esse dinheiro? Sim. Não em Bitcoin aí que cara... Não É, precisamos então. citar nome. Complicado isso. Entendeu? Agora que eu entendi, velho. Caraca, demorou um pouquinho, né? Teve um delayzinho, Porra, cara. Mas esse acompanhamento, Flávio, ele é muito importante, porque, óbvio, você tá falando de um atleta, mas você também tá falando de uma pessoa, né? Sim.
Você tá falando de um ser humano. Eu lembro muito bem o exemplo do Ciro. Não sei se tu vai lembrar do Ciro que jogou no Sport. Ele era um jogador que era cotado em vários clubes. E aí, de repente, o cara sai do Pernambuco, e aqui não desmerecendo o Pernambuco, tá, gente? O cara sai do Pernambuco, do Sport, que no Nordeste é um grande clube brasileiro, sim, e vem pro Fluminense. Fluminense naquela barca com pouca cobra, né? Fred, Conca, Thiago Neves, Pouca coisa. Diguinho, Pouca Cavalieri. coisa. Tipo o Fluminense de agora. Um pouquinho mais. Aquele Fluminense da Unimed. E aí o cara, de repente, ele sai do Sport, tá no Rio de Janeiro, tá no Fluminense jogando com esses caras. E aí o cara não teve uma base, ele não teve um suporte, não teve um cuidado pra colocar a carreira dele, que era muito promissora, à frente. Então tem que ter esse cuidado com o atleta fora de campo, né? Claro que tem. Pô, você pega o Cicinho. Hoje comenta aí, parceiro do... Sim. Quanto esse cara não se perdeu, cara? Bebida. Só eu cito o nome Ele porque conta, é ele aberto. conta. Sim, ele Sim, conta. Não tô, Ele conta não isso. tô Ele conta contando isso. segredo aqui de Ele conta ninguém. isso. Pô, o cara, com o dinheiro que ele tinha, chegou a comprar um caminhão de cerveja pra parar na casa dele no Foi. final de semana. Ele conta isso, cara. Um atleta, hoje em dia, aí também você tem um pouco da época dele que era mais fácil, porque o preparo físico você não precisava ter tanto quanto hoje. Como Tá. eu falei, o preparo físico hoje em dia é muito maior. Sim. Você se corre o triplo do que se corria antigamente. Se você não tiver o físico, a velocidade, você tá morto. Lógico. Você tá morto. Então, naquela época, ele, porra, se dava o luxo de encostar. Mas por Sim. quê? Porque o cara não tem um acompanhamento psicológico, financeiro. O cara não teve ninguém pra chegar e... E Entendeu? botar ele no trilho, né? Eu acho que assim, a gente tem N exemplos de cara que foi melhor do mundo uma vez e caiu na gandaia, brasileiro. E a gente tem exemplo de cara que foi 2 vezes, 3 vezes, tinha um foco. Como tem o foco Cristiano Ronaldo, como tem o foco Messi, nem tanto. Messi é mais talento do que foco, mas o Cristiano Ronaldo, sim. Porra, são pouquíssimos, cara. Você acha que isso é do brasileiro? Essa questão de cheguei no topo. Agora que eu cheguei no topo, vou dar uma tranquilizada, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. E aí, até citando exemplo do próprio Ronaldinho. Ganhou Copa em 2002, depois ganha Champions em 2006. Vinha de 2 prêmios The Best da FIFA, fora uma bola de ouro. Você acha que ele deu aquela relaxada? Porque... Ele fala também, não é segredo pra ninguém. Cheguei onde queria chegar. O título que ele não tinha, o da prisão e o Atlético Mineiro. Agora tá tudo completo, né? Ele é o era. único brasileiro que tem tudo. Melhor do mundo, Champions, Libertadores. E Copa, verídico. Copa. Ele é o único que tem É, tudo. Ele é sim, o único. sim. Ele tem tudo. E agora tem da prisão também, né? E Eu agora acho. da prisão também. Pode ser que tenha um colega dele que vai ganhar na Espanha também. Vamos ver. Ah, é Enfim, verdade. enfim. É. Mas. Esse pode ficar mais tempo com o Ronaldinho, né? Dá pra ser campeão várias vezes. Dá, né? Então, dá enfim. pra disputar bastante Mas lá. eu acho que assim, é isso. A gente tem que mudar um pouco a cultura e parar de romantizar o bagunceiro. Cara, eu não tô de novo aqui. Acabei de levantar a bandeira pro Neymar e falar, deixa o moleque. Sim, Entendeu? Mas eu acho que tudo tem que ter moderação. Né? óbvio. A gente pode brincar, a gente pode zoar, a gente não vai ser 100% trabalho, até por dar uma quebrada no clima. Sou um cara totalmente favorável. Nos lugares que eu passei aí, você vai ver que eu era um cara que sempre tentou deixar o ambiente mais leve, Uhum. porque é pesado. Sim. O dia a dia é pesado. Então, porra, vamos, né, ter um momento, etc, etc. Mas, cara, você tem que ter o foco, você tem que ter o objetivo, você tem que ir atrás do sonho. Sim. Eu acho que tem, sim. O brasileiro, ele tem um pouco disso. Ele chega e ele para. Ele vai, cheguei, para. Eu acho que são poucos, assim, Você diria que é um- culturalmente falando, eu acho Tá. que são poucos que dão continuidade. Como eu falei, tem cara aí que é dono de clube hoje em dia, podia ter chegado perto, como a gente começou a falar, do Pelé, etc, etc, como jogador, mas o cara, ele não parou, cara. Ele podia estar aposentado, Sim. ele podia... Não, ele tá montando ali, que, se você analisar, um mini City Group, tá com um clube Sim. na Espanha, ou aqui no Brasil, daqui a pouco ele vai comprar um na China, daqui a pouco... Entendeu? E vai indo... E o cara tá trabalhando, meu. E tem parceiro dele que foi campeão na Copa do Mundo que o cara não faz porra nenhuma. É. O dia inteiro. É verdade. Então, assim... De novo, são sonhos, focos. Eu acho que aí vai chegar quem quer manter, quem, né? Sim. E ele é um cara que, porra, determinação, a gente não precisa falar nada. É. O Flavião, Desculpa. Não, tranquilo. Saindo um pouquinho dessa questão do cuidado que a gente tem com os jogadores, uma curiosidade que eu tenho, cara. Você trabalhou no Corinthians de que ano até que ano? Trabalhei no Corinthians de 2016 até o final de 2019.
De 2016 até... Então você não chegou a pegar aquela época do Tite, porque assim, essa curiosidade que eu tenho é sobre o Tite, porque muita gente fala do Tite, né? Eu acho o Tite um baita de um técnico. Ele é um baita de um treinador. O cara não conquista o que ele conquistou sendo um treinador ruim. Sim. Isso não existe. E aí fica esse estigma da Copa, porque ele fez o ciclo de 18, perdeu em 18. Sim. Fez o ciclo de 22, perdeu em 22. Porque o Tite, na passagem que ele tem pelo Corinthians de 2011 a 2013, ele tem aquela derrocada contra o Tolima. O André Sanches mantém ele, depois ele é campeão brasileiro, da Libertadores, do Mundial. Só que a forma como o Corinthians jogava não era uma forma tão vistosa de se ver. Era um time que ganhava de 1-0, 2-1, mas era um time extremamente consistente. Sim. Depois que o Tite sai do Corinthians, ele tira um tempo sabático e quando ele volta em 2015, o Corinthians joga muita bola. Sim. Muita bola. Jadson e Renato Augusto armando, Ralf Elias por fora e aí na frente tinha o Wagner Love, que... tá muito na conta do Tite, o Wagner Love ter sido um dos melhores jogadores do Corinthians em 2015, porque ele apostou no Wagner Love. E em determinados momentos o Malcom, o Luciano, enfim. Só que era um time que jogava muito bem. Sim, diferentemente de outras formas, como a gente viu o Tite sendo campeão. Sim. Você não chegou a pegar essa época, mas o Tite, ele obviamente se mostrou um grande treinador, mas essa mudança que ele passou para fazer o Corinthians jogar... Você acha que todos os técnicos deveriam tirar esse tempo sabático para dar uma estudada, para ter um know-how diferente de trabalho, para conseguir fazer os times jogar de uma forma diferente? Acho que isso já está acontecendo. Sim. Tá? O Tite é um estudioso, sem dúvida nenhuma. Admiro muito ele. Peguei 2 dias dele, como eu falei para vocês. Não tive realmente essa oportunidade de convivência. Uhum. Outro cara que trabalhou com ele um tempo na CBF no Corinthians foi o Edu Gaspar. Outro cara, sem palavras. Puta de um profissional, exemplo, etc. Postura como pessoa. O Alessandro hoje que tá no Corinthians também. Torcida critica, xinga, etc. Cara, o Alessandro é um puta cara. Sim. É um puta cara. Eu acho que tem um pouco de... Foge um pouco, assim. A gente precisa separar, né? A época do cara de jogador como dirigente. É uma transformação na vida do cara. Mas voltando aos treinadores e o Tite. Eu acho que já está acontecendo. Eu acho que os treinadores eles vêm se profissionalizando. Como eu falei no começo do Renato Gaúcho, que eu concordava com ele 150%. Ele é um cara também que era contra e se profissionalizou. Rogério Ceni, ímpar de estudo. Não precisa nem falar, né? Não precisa falar. O problema do São Paulo são outros, não é o Rogério Ceni. A gente pega pelo trabalho que ele fez no Fortaleza. Inclusive, sim, eu fui contra, e eu sou até hoje, o Rogério ter saído na época do Fortaleza. Ou para mim ele tinha que ter assumido uma categoria de base, como fez o Alex, hoje em dia tá fazendo o Belete, sub-20. E aí ele vinha até São Paulo hoje, como tá, do que ele ter assumido no Fortaleza. Mas como ele deu esse passo de assumir um time profissional e foi muito bem lá, eu acho que, enfim. Mas falando do estudo, ele é um cara que a gente não pode falar, né? A gente tem que deixar isso de lado, porque é um cara estudioso. E como eu citei, Renato Gaúcho, cara, tem muito. Eu acho que a gente tem que parar também, aproveitando um pouco para falar desse negócio de treinador, de ficar babando o ovo de tudo que é de fora. Sim. Entendeu? Esse modismo de trazer técnico português, não sei o quê, é Jorge Jesus, é Vitor Pereira, é o cara que o Santos trouxe, o vovô lá. Gesualdo. Nossa, porra, Jesus, esquece isso aí. Cara, a gente tem... Eu concordo um pouco quando a gente fala de, sabe? O Tite... Não é culpa do Tite o que aconteceu na Copa. Também acho. Eu acho que, de novo, a gente tá falando de estrutura de seleções que estão contratando profissionais, que faz o estudo por trás, etc, etc, que vem se melhorando realmente essas seleções. E os treinadores também, consequentemente. Só que lá os caras estão na frente, lá os caras estudam, lá os caras param, lá os caras têm aula tática, o cara vai pro campo, ele tem aula prática, tem aula teórica, tem não sei o quê, faz uma imersão. Hoje em dia a CBF faz isso. Sim. Leva o treinador, etc, fica lá, licença A, licença B, licença C, D, Z. Precisa disso, cara. Precisa, porque a gente, é o que eu falei, a gente vem apanhando muito de fora. Eu acho que o treinador ele precisa se reciclar, como todo profissional. Sim.
Mas eu acho que a solução hoje deram uma solução imediatista pro Brasil que não é a solução, ficar trazendo cara de fora. Tem um ou outro vai dar certo. Pô, o cara tava até hoje no Cruzeiro lá, uruguaio, saiu. Pesolano. Entendeu? E foi pro time do Ronaldo, né? Aí... Enfim. Enfim. Você pega o outro exemplo que eu ia dar de cara que tá tendo sucesso, do Fortaleza. Voivoda. Você entendeu? Mas beleza, não é a solução. A gente tem que... Porra, a gente sabe fazer essa merda, cara. A gente vai ficar apanhando pra gringo, até de treinador, até... pô. Pelo amor de Deus, né? Mas você não acha que os treinadores brasileiros estão ultrapassados, cara? Cara, eu não acho. Eu acho que o treinador brasileiro, assim como os clubes e assim como as seleções, eles ficaram para trás, não ultrapassado. Eu acho ultrapassado uma palavra muito forte. Eu acho que eles realmente ficaram um pouco para trás por conta da modernização que foi tendo no futebol mundial, e o brasileiro, ele tá correndo atrás do rabo. Ele teve a oportunidade de se manter no topo e ir para frente, e ele tá aprendendo com quem ele ensinava hoje em dia. Entendeu? É mais ou menos o poste mijando no cachorro, é isso, né? Isso aí. É bem isso. É isso aí. Eu sei que o papo tá bom, mas o nosso tempo tá acabando. E tinha tantas outras coisas pra gente falar aqui, mas a gente foi... Mas a gente focou tanto. Né, tendo essa resenha e aí foi pegando outros pontos, enfim. Mas foi A gente fera. ficou disponível aí pra gente fazer um papo 2, Não, mas 3. a gente faz um papo 2, 3, 4, não tem problema. Flávio, obrigado. Eu que Desculpa agradeço. aí te atrapalhar, Imagina, tirar você da cara, sua rotina. Imagina. Entendeu? Prazer Obrigado tá aqui. por ser o primeiro convidado do nosso podcast. É um prazer imenso, eu agradeço vocês aí, de novo, desejo sucesso pra vocês. E, cara, conte comigo. Obrigado, Flavião. O mundo do Obrigado. futebol é muito louco, é cansativo, é difícil, os bastidores é complicado, mas a gente dá um jeito, a gente corre atrás, como eu falei, tamo junto. É e isso. sucesso, cara. Valeu. Inenarrável estar com você. A todos vocês aí, o próximo episódio vai ser muito legal. A gente não vai dar spoiler, não, né? Não dá spoiler, não. E aquele famigerado curte, comenta e compartilha pra dar aquela força pra gente, pra fazer o canal crescer. Nós estamos começando, mas é um trabalho, um projeto feito com muito amor, com muito esmero e vai dar muito resultado e vai ter resenha muito boa aqui, vocês vão acompanhar com a gente, E eu vou beleza? pedir uma coisa antes da gente ir embora. Segue o nosso canal lá no Instagram, @10ou2. Segue o nosso querido Kelvin @o tio Kel. e segue o que tá falando aqui, o Diego Andrade. Flavião, sua rede social, mano. Cara, meu Instagram é Flávio_Filho85. Fechou. Fechou. Só me Segue chamar todo mundo direct, lá. fica à E é vontade, isso, é aí, isso. tamo junto. Flavião, Valeu, obrigado. rapaziada, tamo junto. Tamo junto. Valeu, Flavião. Encerrado mais um 10 ou 2 podcast aí. Valeu, Valeu, até semana é que nóis. vem. Valeu.